a Tatiana lembrou muito bem, né? Durante o período mais difícil para o ex-presidente Lula, nas denúncias da Lava Jato, operações contra ele, contra a gente próxima, contra a gente da família, condução coercitiva. Embora ele já fosse àquela altura, evidentemente, um líder político super importante, ele foi vendo minguar as pessoas que estavam ao lado dele, né? Mas depois ele dá a volta por cima, vem a Vaza Jato, a Lava Jato é toda anulada, ele é reeleito presidente da República, né? Num lance, né, absolutamente, né, inesperado e difícil de acreditar se a gente não tivesse visto, né? Se alguém contasse pra gente lá no dia daquela condução coercitiva em Congonhas, né? Que ele esse seria... homem vai voltar. São Bernardo. Em 2022 ele será eleito presidente da República de novo. Ninguém ia levar a sério, né? Mas enfim, a vida está aí para ser vivida, já diria o poeta, né? Houve um movimento muito lento, mas muito perceptível de rearranjo do sistema político contra a Lava Jato, né? Contra métodos da Lava Jato. Existe um roteiro. Tanto é que o Deltan Dallagnol não conseguiu nem pisar na Câmara. Ele pisou e foi cassado quase Existe um roteiro. É roteirizado. A minha dúvida é a seguinte. Há cuidado hoje para que não seja feita a mesma coisa que foi feita contra o ex-presidente Lula, contra um adversário dele, contra o ex-presidente de ocasião, para isso não acabar virando meio que um método? Não sabemos, né? Porque eu acho que é zero. Depende de muitos fatores. O que eu tenho visto assim é que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito cuidadoso, tem sido até lento nessas decisões. Jato, eu acho que em parte sim. Não significa que não vá ser uma coisa louca no final. Sim. Né? E eu acho que é importante lembrar que o presidente Lula ele não perdeu quando ele foi condenado. Ele foi perdendo durante todo o processo, porque o julgamento político se antecipa ao julgamento de fato. Tem a coisa do pedalinho, né? Exatamente, aí ficou... Apartamento no Guarujá. Nem me fala desse apartamento no Guarujá. Você foi muito pra lá? Não, porque eu fiz a matéria do Triplex. Claro. Não, sim, eu fiz a matéria do Triplex. Exatamente. Só que Globo, né? Sim, mas em 2010 não tinha Lava Jato. E parece que eu sou a pessoa que levantou a Lava Jato, entendeu? Não era bem isso, mas tudo bem. É do jogo. A gente escreve, as pessoas leem o que querem, né? O Aras disse que os mesmos impedimentos que ocorreu com a Lava Jato para anulação, hoje está ocorrendo nos processos do Bolsonaro. Provas, muitas vezes, de forma não correta, produzida. Se você for imaginar, eu não vou falar mal do Supremo, do Toffoli, mas o Toffoli anulou a Lava Jato em cima de provas que não deveriam existir. Sei lá, essas provas que estavam lá... Foi obtida de forma ilegal, né? Mas ele se apoiou através do quê? Através da conversa do Telegram entre o Bolsonaro e o Dallagnol, que foi obtido como? Através do hacker. De forma ilegal. Aí tem uma diferença. De forma ilegal. Não, mas o Supremo já aferiu que ela é legal. Mas foi adquirida de forma legal. Mas ele pode ser preso pelo que ele fez. Mas foi de forma ilegal. Como conteúdo de prova já foi validado. Mas ele usou o conteúdo de prova de forma ilegal. Sim, mas aí vale para um e não vale para outro. A gente tirou... Não, tem uma diferença. A gente recebeu aqui, sexta-feira, o Bruno Salles, advogado criminalista, ele estava explicando o seguinte. Eu pedi para ele explicar isso porque realmente chama atenção. Uma prova ilegal para acusar alguém não pode ser utilizada. Uma prova obtida de forma ilegal para inocentar alguém pode ser utilizada. Essa é a diferença. Então, se você eventualmente for acusado de um crime e eu surrupiar o seu celular... É a primeira vez que eu escuto isso. Eu surrupiar o seu celular e mostrar para o investigador, falar assim, eu achei aqui no celular do Wilson, está aqui a prova do crime. É uma prova ilegal, porque eu furtei o seu celular. Agora, se eu for furtar o celular da Tatiana e no celular da Tatiana tiver uma prova de que você é inocente, você está inocentado. Eu dou o celular, não precisa furtar. eu não quero ver o Wilson preso. Eu tenho que configurar a ilegalidade aqui, né? Entendeu? Então tem essa diferença. A prova ilegal para inocentar é bem importante. vale. Para punir
Não vale. Não estava na nossa pauta, mas como o Wilson e a Tati vão tirar de letra aqui, eu queria só pegar esse gancho para citar aqui uma pesquisa que foi publicada hoje no Globo, onde a Tatiana trabalhou tanto tempo, A Cara da Democracia, feita pelo Instituto da Democracia, com financiamento do CNPq, CAPES, para mostrar qual é a quantidade de brasileiras e brasileiros que têm partido político preferido e qual é o partido político. A gente estava falando aqui, a Tatiana lembrou, né, dessa liderança construída, ninguém sabe exatamente como nem porquê pelo ex-presidente Bolsonaro. A trajetória do presidente Lula é mais clara, né? Ela tem mais lógica. Movimento sindical, criação do PT e tudo mais, estruturação do partido. Concorreu diversas vezes a presidente. Civil, igreja, enfim. Concorreu inúmeras vezes. A do ex-presidente Bolsonaro é uma coisa mais atropelada, né? O fato é que o PT, quem diz que tem um partido político, né? Só 20% da população. Você simpatiza com algum partido? 20% sim, 80% não. Dos 20% que simpatizam, 65% simpatizam com o PT. 15% com o PL. E outros... É o do Bolsonaro, né? Outros, 17%. E aí, junto da preferência, né? Isso é natural, né? Quando acontece no futebol também, né? Tem o corintiano e o anti-corintiano, na mesma proporção. Eu sou corintiano. Então, e o anti, eu também. Então, aqui tá 3-0. Há algum partido do qual você não goste? Aí, 36% dizem que sim, 61% dizem que não. Dos que dizem que sim, não, eu não gosto de um partido político, o PT é o mais citado com 54% e depois vem o PL com 19%. Acho que aqui não tem muita estranheza em relação ao PT ser o predileto e ser o mais rejeitado não também. Não é, né? Porque historicamente, né, o PT se fez historicamente com essa... Ele tem uma vida... Tinha, né? Agora até bem menos. Mas ele tinha uma vida orgânica muito grande, atuava com os sindicatos, atuava nas pequenas localidades. Então ele tinha meio essa coisa do... Flamengo Sim. Né? Só pega a Globo, então o jogo do Flamengo, isso, todo mundo flamenguista. Tinha uma coisa assim, e assim, ao mesmo tempo, os outros times, todo mundo detesta o time que tá na frente. Eu acho que não tem a ver com ser o partido que está no poder, porque às vezes pode vir uma leitura dessas, né? Por isso que é legal olhar a trajetória histórica dessas preferências. Mas o que chamava atenção é que pesquisas desse tipo, durante a Lava Jato, com o Lula preso, continuavam colocando o PT ali na frente. Foi um partido que mostrou muita resiliência, né? E muita resiliência mesmo para ter sobrevivido ali. Para quem ficou com curiosidade, então tem entre os 20%, só 20%, né, dos brasileiros e brasileiras dizem que tem um partido. Então o PT 65%, o PL com 15%, aí MDB com 3%, não sabe 3%, PSOL 2%, PSDB 1%, PDT 1%, PCdoB 1%, PP 1% e Republicanos. Então, mas aí tem duas informações. Os 80%, a meu ver, que é o que a gente sente muito nas eleições, as pessoas não votam mais em partido, ou há muito tempo não votam em partido e votam em pessoas. 80% não tenho preferência de partido. Eu voto no Bolsonaro, eu voto no Lula, eu voto no Geraldo Alckmin. As pessoas não votam mais em partidos. Os partidos perderam essa conexão com as pessoas. E, ao mesmo tempo, a história da polarização. E não é a polarização Lula e Bolsonaro. É a polarização que existe há muitos anos. Sim. Se você perguntasse isso antes do Bolsonaro, com certeza ia ser o PT e o PSDB. Porque era a polarização que existia. Então as pessoas, eu voto no PSDB, eu voto no PT, não gosto do PT. Mas... Então, são duas questões. Uma que as pessoas não votam em partido, votam em pessoas. E a outra é a polarização. Porque PL, com todo respeito, a gente... Né, não é o PL. Não é o PL, né? Não é o Valdemar, exatamente. Então, há 10 anos atrás, ia aparecer o PSDB aí, ou na posição em segundo lugar, ou em primeiro, mas eram os dois partidos que iam aparecer. E essa proporção de não votar em partido, não sei se ia ser 80%, se agora aumentou, mas ela ia ser grande também. Duas coisas que eu queria falar, dá tempo? Dá. Tá, daqui a pouquinho, só dar um toque para o nosso pessoal, daqui a pouquinho a gente vai lá para os Estados Unidos para falar sobre o 11 de setembro. Não, duas coisas que eu acho que são importantes da gente reforçar é que não existe morte política, né? Por exemplo, o poder de ressurreição dessas pessoas é uma coisa sensacional. É incrível, né?
Então, essa coisa, quem decreta a morte. A gente vê muito isso em artigo, né? O Aécio. Exatamente. Eu ia citar o Aécio agora, um homem que ressuscitou. Eu digo que político só morre quando está debaixo de 7 palmos. Quando não continua exercendo uma influência, né? Mas, por exemplo, que eu acho que tem um grande erro do ex-governador Dória, que acho que ele apanhou bastante, e não sei se o Wilson, que trabalhou direto com ele, sabe, é isso. O Dória vinha do mercado empresarial, e aí eu acho que ele pensava o seguinte: uma empresa faliu, ela vai levar se ela se reconstruir, ela vai levar pelo menos 20 anos. Ela não vai levantar na eleição seguinte. E ele tratou, por exemplo, o Aécio assim, cachorro morto. Você está lembrando disso? Ele também ofereceu um presídio aqui no interior de São Paulo para a estadia do ex-presidente Lula, lembra? Sim. Era um presídio, eu não vou me lembrar qual era o presídio. Eu não lembro. Ele chegou a dar uma declaração dizendo: não, temos aqui uma vaga no sistema penitenciário. Isso custa a ele até hoje. Tanto é que nenhum ministro do governo Lula é autorizado a participar de nenhum evento promovido pelo Grupo LIDE do ex-governador de São Paulo, João Dória. E é uma orientação expressa. Eu não sabia. Orientação expressa. O Flávio Dino foi num evento. O Flávio Dino e o Zé Múcio foram num evento inadvertidamente. Passaram o pito neles. E o presidente Lula ficou sabendo. E a ordem é não ir até que, se é que vai funcionar ou não, haja um pedido expresso de desculpa por aquela declaração do tem uma vaga. Eu sei disso porque eu conversei com uma pessoa muito ligada ao governo, que o ex-presidente se lembra, inclusive, do nome do presídio, que ele falou o nome do presídio, eu esqueci, se é Tremembé. É o presídio que chamam de Ilha de Caras aqui em São Paulo. Tremembé. É Tremembé, né? É Ilha de Caras porque é supostamente o presídio onde ficam os presos famosos, né? Então, todo crime de grande repercussão... Hitchcock tá lá. Exatamente, o preso vai para lá. E ele se lembrou do Aécio e teve esse episódio. E isso custou para o Dória, eu acho, custou a conta dele no PSDB. Por considerar o adversário como morto e achar que esse morto não ia se levantar. Ele saiu da política e a Aécio está se reerguendo. Então, essa dinâmica, por exemplo, nada disso impede que Bolsonaro volte como um mito, né? E, na verdade, o Aécio não estava morto internamente, né? O Aécio nunca esteve morto internamente. Mas errou o cálculo. Foi o cálculo errado. Erro de cálculo mesmo. Erro de cálculo. É isso. Não foi por falta de aviso. Bom, a gente... Eu sei, isso eu acompanhei de perto. Tem isso também, né? Às vezes você avisa, fala, não, deixa que eu sei onde eu tô, eu sei pra onde...